Bom, hoje vamos terminar o capítulo de limites com a parte dos limites notáveis. Primeiro, de onde é que surgem os limites notáveis e quando é que temos que utilizar os limites notáveis na resolução de um cálculo do limite? A primeira coisa que tem que acontecer é existir uma indeterminação. Portanto, uma destas quatro. Recordem que quando nós resolvemos o exercício de limites, a primeira coisa que fazemos é substituir o valor no limite na função e verificar se dá ou não dá alguma indeterminação. Portanto, tem que acontecer uma indeterminação, só que uma indeterminação especial, que envolva funções exponenciais ou funções logarítmicas. Portanto, sempre que isto acontecer, e é a última exceção que faltava lidarmos no que diz respeito ao capítulo limites, sempre que acontecer uma indeterminação que envolva exponenciais e logarítmicas, ou quase sempre, o que nós normalmente utilizamos são os limites notáveis, que são 4 limites. Vamos passar aqui ao quadro dos limites notáveis. Portanto, temos 2 limites para a função exponencial e 2 limites para a função logarítmica. Os limites para a função exponencial existem um que é do tipo 0 sobre 0. Se forem ver aqui este primeiro, substituírem o x por 0, em cima dá e levantado a 0, que é 1 menos 1, e em baixo está a 0 também. E temos outra indeterminação que é do tipo infinito sobre infinito. Cá está e levantado a mais infinito sobre mais infinito levantado a um certo p. Este p é um número qualquer, está bem? Um número inteiro ou até um número racional qualquer. Sempre que isto acontecer, um número positivo, a função, o limite resultante desta indeterminação tipo infinito sobre infinito é mais infinito. Já agora, porquê? Porque a função exponencial cresce muito mais rápido do que qualquer função polinomial. Portanto, recordando aqui a função exponencial, ela tem mais ou menos este aspecto. Portanto, já agora, o L levantado a mais infinito dá mais infinito e o L levantado a menos infinito dá 0. Não façam como eu já vi algumas vezes fazerem L levantado a menos infinito ser menos infinito. Não, a função exponencial é sempre positiva e quando nos encaminhamos para o lado esquerdo da função ela vai se aproximando de 0. E já agora aproveito também para falar sobre a função Ln, que tem o gráfico tem mais ou menos este aspecto. Ln de mais infinito também é mais infinito. Portanto, neste aspecto elas têm esta característica em comum. O motivo é simples, porque uma é a inversa da outra. Portanto, se é levantada a mais infinito, dá mais infinito. A outra, trocando os infinitos de sítio, dá a mesma coisa. Aqui já não faz sentido calcularmos o logaritmo neperiano de menos infinito. Recordem que o que está dentro do logaritmo tem que ser sempre positivo. Mas podemos calcular o Ln de 0 mais, que neste caso, quando nos aproximamos de 0, a função vai para menos infinito, está bem? Estão a ver o que é que está a acontecer aqui? Menos infinito no x dá 0 nos y, e aqui até 0 mais, até podia perfeitamente ser que era 0 mais. Aqui é ao contrário. Se eu meter 0 mais no x, dá menos infinito nos y. Mais uma vez, são funções inversas. Portanto, nas funções inversas, o que é x na função inicial passa a ser o y da função inversa e vice-versa. Portanto, voltando ainda aqui aos limites notáveis, achei que seria importante analisarmos aqui um bocadinho dos gráficos da função exponencial logarítmica. Para os logaritmos também temos uma indeterminação tipo 0 sobre 0, que é esta aqui. Em cima dá Ln de 1, que é 0, e em baixo está 0. E também temos um infinito sobre infinito. Só que, ao contrário do que acontece com a função exponencial, a função logarítmica tem um crescimento muito lento. Ela até parece, a certa altura, quase que fica horizontal. Não acontece, ela continua a crescer. Só que, comparativamente com qualquer função polinomial, até comparativamente com o x, a função logarítmica tem um crescimento mais lento. Ok. Eu aqui ao lado, estes 4 limites estão no formulário do exame, está bem? Estas 4 formas são dadas. Não temos os limites invertidos. O que é isto, os limites invertidos? É quando a expressão que está no denominador aparece no numerador e vice-versa. Portanto, por exemplo, este aqui é o limite invertido deste, que vai dar quanto? Vai dar o inverso do limite deste. Portanto, este daria 1 sobre 1. Já agora vou-vos mostrar, por exemplo, porque é que dá o inverso. Se nós pegarmos neste limite invertido e aplicarmos a regra da divisão, só que invertida também, fizermos isto. Se vocês fizerem esta divisão, voltamos à expressão inicial. Já agora o maior traço de fração está aqui. Em baixo dá 1, porque é o limite notável, e em cima também dá 1. 1 sobre 1 dá 1. Por isso é que o inverso deste também dá 1, porque dá 1 sobre 1. E, finalmente, os outros limites invertidos. Estes é que já vão ter um valor diferente quando se inverte o sentido do limite. Portanto, porquê é que este está a 0 mais? Porque, no fundo, o limite normal dá mais infinito, então o invertido dá 1 sobre mais infinito, que é 0 mais. E, claro, ao contrário, este já vai dar mais infinito.
que dá 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Aqui fiz questão de ter o 0 mais para depois justificar porque é que este limite dava mais infinito. Pronto. A primeira parte inicial sobre o tipo de limites notáveis que existe e os seus inversos está praticamente tudo dito. Falta apenas referir que, relativamente a este segundo limite notável, se por acaso, em vez de E levantado a x, tivesse, por exemplo, A levantado a x, em que o A é um número maior do que 1, atenção, a base tem que ser maior do que 1, recordam, por causa do gráfico, porque se a base for menor do que 1, a função já fica decrescente. Isto também vai dar mais infinito. Portanto, mesmo que a base não seja a base exponencial, o limite não deixa de dar mais infinito, que é logo a primeira observação que eu tenho aqui. Depois, o que é que vai acontecer na esmagadora maioria dos exercícios que nós vamos fazer sobre limites notáveis? Muitas das vezes a nossa intenção é que esta expressão que está aqui em cima na exponencial, ou esta expressão que está aqui com um x dentro do logaritmo, ou aqui em cima na exponencial, ou aqui dentro no logaritmo, seja exatamente igual à expressão que está no denominador, ou então aqui em baixo também. Portanto, muitas das vezes, por exemplo, naquele limite exponencial, eu já aqui tenho um exemplo para nós vermos como é que ele se resolve. Se por acaso aqui em cima tiver 3x, ou seja, se tiver um kx qualquer, quer dizer que este limite notável, assim com este aspecto, isto também dá 1, quando o x converge para 0. Se por acaso ali em cima tivermos o 3 levantado a x, então convém que cá em baixo também esteja o 3 levantado a x. Então o que é que normalmente se faz nestas situações? Retira-se tudo o que estiver a mais em termos de constantes para trás do limite ou então para trás da fração, que foi o que eu fiz aqui. Ele se passasse para trás do limite uma constante não há qualquer problema. Atenção, façam isto apenas com constantes. Com incógnitas já não podemos passar para trás do limite. Se observarmos agora, só nos falta ter o 3 aqui em baixo. Ou seja, multiplicamos em baixo por 3. Se multiplicarmos em baixo por 3, tem que aparecer um 3 cá em cima. E agora sim, já conseguimos que a expressão que está no expoente da exponencial é igual à expressão daqui de baixo. Ou seja, isto vai dar 3 quartos, que é o que resta aqui desta fração, vezes o limite notável, que dá 1, como eu vos disse há pouco. A partir do momento em que a expressão que está no expoente do E seja igual à expressão que está no denominador da fração do limite. Está bem? Eu gosto sempre de referir isto porque há muita gente que não faz isso e depois às vezes está a utilizar limites notáveis quando não é necessário. Certifiquem-se primeiro, eu aqui esqueci-me de fazer isto, mas certifiquem-se sempre primeiro que isto dá uma interminação de algum tipo. Portanto, neste caso, até dá uma interminação do tipo 0 sobre 0. As coisas às vezes complicam um pouco mais quando somos obrigados a fazer uma mudança de variável no cálculo de limites. E agora a questão é, quando é que se faz a mudança de variável? A mudança de variável surge sempre que o limite, o valor para o qual o limite tende, não é o mesmo que está no limite notável que nós à partida iríamos utilizar. Por exemplo, este aqui. Se vocês repararem e fizerem a interminação, vai dar 0 sobre 0, não há aqui grande dúvida. Ou seja, à partida dos 4 limites notáveis que fizemos há bocadinho, que vimos há pouco, há de ser este aqui, que tem a mesma interminação, até tem lá o ln e a fração, portanto tem mais ou menos o aspecto deste limite notável, apenas com uma pequena diferença. Isto está a tender para 3 e devia estar a tender para 0. Então é aqui que aplicamos a mudança de variável. Existem sempre várias hipóteses possíveis para a mudança de variável, mas o que eu normalmente faço é, se o limite está a tender para 3 e eu quero que ele passe a tender para 0, então chamo ao y x menos 3. O que é que eu ganho com isto? Se o x vai se aproximando de 3, o y vai se aproximar de 3 menos 3, que é 0. E agora o que é que falta? Falta ver qual é a expressão para o x, neste caso o x fica y mais 3, e neste limite notável trocamos todos os sítios onde estiver a incógnita x pela expressão y mais 3 e fazemos os cálculos que estão associados. Neste caso, propriedade distributiva dá 6, 6 menos 5 dá 1. Lá está o 1 que tem que surgir sempre no limite notável. Neste caso, no terceiro limite notável, no primeiro que surge nos logaritmos. Aqui também fazemos a propriedade distributiva e o 15 com menos 15 corta. Portanto, se vocês repararem, já temos uma expressão muito parecida com esta aqui de cima. Cá está, este 1 que eu estou a falar e este menos 1 do primeiro e do terceiro tem que aparecer sempre para podermos aplicar o limite notável. Agora, o que é que falta? Mais uma vez, tal como aconteceu há pouco,
Se dentro do logaritmo temos 2x, também me dava jeito que aqui estivesse o 2x. Eu aqui até faço da outra forma, passo 1/5 cá para trás, depois multiplico por 2 em cima e em baixo, aparece um 2 aqui em baixo, o outro 2 vai aparecer fora do limite em cima, está bem? Tem que manter, recordem que isto é como somar frações com denominadores diferentes. Se vocês multiplicam em baixo, têm que multiplicar em cima também para manter o equilíbrio da fração, para manter o mesmo valor da fração. E mais uma vez, temos aqui o limite notável, porque a expressão que está dentro do ln, a expressão com y neste caso, é a mesma que está no denominador. Isto dá 1, fica 2/5 vezes 1. Portanto, esta é, salvo raras exceções, daquelas mudanças de variáveis mais comuns, aquela que mais surge, pelo menos pelos exercícios que eu já vi sobre limites notáveis. Eu também detetei mais 2 tipos de mudanças que às vezes convém fazer. A primeira consiste em quando se pretende, esta primeira mudança de variável era quando se pretendia passar de um número diferente de 0 para 0. E a melhor mudança é chamar ao y x menos a. A outra mudança que eu também já vi é quando se pretende passar de 0 para mais infinito. Por exemplo, vamos observar aqui esta interminação. Dá 3 vezes 0, que é 0, vezes e levantado a 2 sobre mais infinito. 2 sobre mais infinito é mais infinito. E levantado a mais infinito é mais infinito. Portanto, temos uma interminação do tipo 0 vezes mais infinito que envolve uma função exponencial. Ou seja, limite notável outra vez. Qual deles? Ou o primeiro ou o segundo. Não me parece que seja o primeiro, quanto mais não seja pela falta do 1. Eu nem sei muito bem onde é que eu conseguia daqui descortinar um. Portanto, à partida será o segundo limite notável, que, se notarem, está a tender para mais infinito. Portanto, lá está a tal situação que eu vos falei. Convinha daqui passarmos de 0 para mais infinito. E a melhor mudança para fazer é chamarmos ao y 1 sobre x. Notem porquê. Então, se o x vai para 0, o y vai para 1 sobre 0. Neste caso, 0 mais, que vai dar mais infinito. E lá está. Conseguimos que o y passe a tender para mais infinito. Se o y dá 1 sobre x, o x é 1 sobre y. Então agora trocamos o x por 1 sobre y em todo lado. Aqui fica 3 sobre y. Aqui, se está 2 sobre x, pode ficar 2y, porque 1 sobre x é y. E agora o que é que falta? Passar o 3 cá para trás. Esta constante vai estar aqui a mais, está bem? Não é necessário estar-me aqui com esta constante entre o limite. Multiplicando estas frações, ficamos com o y aqui em baixo. O que é que dava jeito? Olhando para a expressão que está aqui em cima, dava-me jeito de ter aqui também um 2. Então, multiplico em cima e em baixo por 2. Ao colocar o 2 em baixo, tenho que multiplicar em cima. Logo, aquele 3 fica em 6. Portanto, eu multipliquei por 2 também a parte superior, tal como vos disse há pouco. Este limite notável é o segundo, que converge para mais infinito. 6 vezes mais infinito para mais infinito. Está feita a segunda situação de mudança de variável que eu detetei. A terceira e última. Já agora, esta segunda às vezes é preciso passar não de 0 para mais infinito, mas ao contrário, de mais infinito para 0, mas a mudança pode perfeitamente ser a mesma. Atenção, esta, mais uma vez, não é a única mudança de variável que se podia fazer. Tínhamos aqui mais hipóteses. Há, por exemplo, neste caso, quem chame ao y no valor que está no expoente do e. Portanto, podíamos chamar ao y 2 sobre x. Basicamente ia dar a mesma coisa, não ia mudar grande coisa. Última situação é quando se pretende passar de menos infinito para mais infinito. Porque se vocês notarem os dois limites notáveis que nós temos com infinitos, o segundo e o quarto, portanto o segundo de cada função, aparece com o x a tender para mais infinito. Estão a ver? O que é que nós fazemos quando nós temos uma interminação em que o limite converge para menos infinito? Há uma mudança de variável que facilmente resolve esse problema. Vamos ver qual é. Por exemplo, nesta situação aqui, em cima tenho ln de mais infinito, que recordem há pouco era mais infinito, e em baixo tenho 7 vezes menos infinito, que é menos infinito. Uma interminação do tipo infinito sobre infinito. Portanto, será à partida, e é aquela que se vai utilizar aqui, a segunda interminação dos logaritmos. Aquela que tem ln de x sobre x. Mas, mais uma vez, estamos com o problema do x estar a tender para menos infinito. E a única maneira de mexer nesta expressão que está aqui em baixo, a única maneira de mudar o limite é mesmo com a mudança de variável. E para mim, a mudança mais simples, que permite logo passar de menos infinito para mais infinito, é esta. Chamar ao y menos x. Porque se o x vai para menos infinito, o y vai para menos infinito, que dá mais infinito. Estão a ver? E agora, x igual a menos y. Mais uma vez, este menos 7 está aqui a mais
passa para trás do limite, está em denominador, está bem, por isso é que fica menos 1/7. Multiplicamos em cima e em baixo por 4, aparece um 4 em cima, um 4 em baixo. Este limite notável dá 0 mais, menos 4/7 vezes 0 mais dá 0. Está bem, aqui não precisamos de especificar se é 0 mais ou 0 menos, está bem? Portanto, relativamente aos limites notáveis, o que é importante, o que é de salientar daqui? Quando é que eles se utilizam? Esse é o primeiro passo. Quando há interminações que envolvam funções exponenciais ou logarítmicas. Fora isso, não é preciso andarmos a utilizar estes limites notáveis. Aliás, nem é preciso nem faz sentido. Depois, na esmagadora maioria dos exercícios em que não se tem que fazer ainda mudança de variável, o principal objetivo é que a expressão que está associada ao x dentro da exponencial ou dentro do logaritmo seja a mesma que está, neste caso, dos limites notáveis normais, no denominador. Nos invertidos será no numerador. E depois, saber quando fazer a mudança de variável e que mudança de variável é que é aconselhável para cada situação. Tá? Aproveito também para falar de um último limite, que é um limite de sucessões. Já agora, quando vos aparecer um exercício com limites de sucessões, por exemplo, uma coisa deste género, limite de n ao quadrado menos 3 sobre 4 menos 5n ao quadrado. O que vocês fazem, não está aqui, mas é como se estivesse, n a tender para mais infinito. Por exemplo, neste caso dá uma interminação infinito sobre infinito que se resolve tal e qual como se fosse um x. Portanto, escolhe-se o maior grau de cima e o maior grau de baixo. Neste caso dá n ao quadrado sobre menos 5n ao quadrado. Os n ao quadrado cortam e está a menos 1/5. Portanto, resolver limites com sucessões é a mesma coisa que resolver limites com funções, só que com o n a tender para mais infinito. Tudo aquilo que nós fizemos até agora se calcula da mesma forma. Portanto, todas as interminações se resolvem da mesma maneira como nós resolvemos as outras interminações até agora. Qual é o limite que vai ser dado sobre sucessões, que é um bocadinho diferente, que vocês ainda, quer dizer, quem deu sucessões no 11º ano, quase certeza que falou deste limite especial, que é o limite do número de Nepre, que é esta expressão que aqui está. Se nós tivermos o limite de 1 mais k sobre n elevado a n, este limite dá E levantado a k. Por exemplo, se aqui tivesse menos 3, no sítio do k, dava E levantado a menos 3, por exemplo. Já agora, se em vez de estar o k estiver uma determinada expressão, uma determinada sucessão, que claro tem que converger para mais infinito, imaginem que está uma coisa assim, 2n mais 4 elevado a 2n mais 4, então neste caso isto vai dar E levantado a menos 3. Mais uma vez, convém que a expressão que está aqui em expoente seja a mesma que está aqui no denominador. E agora vou-vos explicar como é que nós procedemos nas situações em que esta expressão daqui é diferente desta. E eu vou-vos mostrar aqui 4 processos que vão depois permitir resolver praticamente todos os exercícios que tenham a ver com este limite especial, com este limite de sucessões especiais. Portanto, primeira situação. Imaginem que a diferença entre a expressão que está em denominador e a expressão que está no expoente, que convém ser igual, volto a recordar, é porque há um número que está a somar ou subtrair que está a mais. Pode-se utilizar a propriedade das potências que permite separar a soma no expoente por... Recordem que se estivermos a multiplicar potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e somam-se expoentes. Só que eu agora estou a fazer o caminho inverso. Portanto, separo isto em duas potências com a mesma base, uma com o expoente n e outra com o expoente 3. O que é que vai acontecer à segunda? Se vocês repararem, esta expressão que está aqui dentro dá 1. Quando o n vai para mais infinito, o menos 4 sobre n dá 0, 1 menos 0 dá 1, 1 ao cubo dá 1. Sempre que vocês tiverem este limite com um número, aqui, este limite vai dar 1. E deste lado, do lado esquerdo, já conseguimos ter as mesmas expressões em baixo, no denominador e em expoente. Portanto, vai dar E levantado a menos 4. Tá? Segunda situação. Imaginem que agora o número que está a mais é o número que está a multiplicar ou dividir no expoente. Aqui utiliza-se a propriedade da dupla potência. Quando nós temos dupla potência, multiplicamos os expoentes, que é o que acontece aqui, só que ao contrário. Eu vou tentar tirar daqui este 2, como? Fazendo parênteses reto com uma nova potência. O que é que acontece neste caso? Se nós ignorarmos aqui o 2, a expressão daqui dentro dá E à quinta. Com o 2, fica E à quinta ao quadrado, que dá E elevado a 10. Pronto. Estas são as primeiras duas situações em que estamos a retirar algo que está a mais. E quando nós queremos colocar algum valor que falta? Por exemplo, terceira situação.
Imaginem que aqui temos n menos 4 e cá em cima só temos n. Convém ter lá um 4 a subtrair. Então, subtraímos no expoente do 4 e somamos o 4. Depois o que é que vai acontecer? Este 4 está a mais. O 4 que está a somar está a mais. É a mesma situação deste 3 aqui. Separamos em duas potências outra vez. Este que dá o número vai para 1 e este aqui vai dar e ao quadrado. Simples, estão a ver? Agora vamos aplicar aquilo que tivemos a fazer nas duas primeiras situações. A última situação que falta referir é o que é que acontece quando temos valores a multiplicar ou a dividir no expoente que falta colocar. Por exemplo, aqui temos 3n e aqui temos n. Podemos multiplicar e dividir por 3. E agora, qual é o 3 que está a mais? É o 3 do denominador. Estar isto, 3n sobre 3, é a mesma coisa que estar isto. 3n vezes 1/3. E volto a separar em duas potências. Desculpa, em duas potências não, em duplo expoente. Faço um parênteses reto, tal como nesta segunda situação. E agora, o que está aqui dentro dá e elevado a menos 7 elevado a 1/3. Tá? Com estas quatro situações, à partida, o cálculo dos limites com o número de Neper facilmente se resolvem. A única coisa que falta aqui referir são aqueles que envolvem as funções, que envolvem divisões. Eu já vou inventar aqui um exercício destes, um exercício mais global. Portanto, imaginem que nós temos o seguinte, que temos, por exemplo, uma expressão deste género. 3n mais 2 sobre 3n menos 4, e eu vou mesmo complicar ao máximo o exercício. Elevado a 2n menos 7. Sim, uma coisa deste género. Portanto, recordem que o limite devia estar qualquer coisa com este aspecto. Está bem? E isto é que dá L levantado a K. E eu não tenho sequer aqui o 1. Então o que é que eu faço? Faço a divisão. Meto aqui o dividendo, meto aqui o divisor e faço a divisão de polinómios como? Divido a maior potência da incógnita deste lado por este, que vai dar 1. Isto dá sempre 1. Quer dizer, neste tipo de exercícios vai dar sempre 1. Multiplico 1 pelos dois valores que estão aqui no divisor. 1 vezes menos 4 dá menos 4. E quando passo para aquele lado, não se esqueçam de trocar de sinal. Dá mais 4. Desculpa, já estava a dar o resultado da soma. E 1 vezes 3n dá 3n. Passa para este lado, fica menos 3n. Estes dois cortam e têm que cortar sempre. Portanto, este é o quociente e este é o meu resto. Portanto, recordando, divisão da primária, dividendo sobre o divisor é igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Então isto fica 1, que é o quociente, mais o resto, que é 6, a dividir por o divisor, que é 3n menos 4. Levantado a 2n menos 7. O que é que está a acontecer aqui nesta expressão? Vamos ter que tirar daqui estes números que estão a mais, o menos 7 e o 2. Já agora falta aqui o limite, está bem? Não estou a dar aqui um grande exemplo, convém estarem sempre a colocar limite. Só no final, quando se libertam da incógnita, é que o limite desaparece. E o que eu vou fazer agora é, primeiro, tirar daqui os valores que estão aqui a mais, nomeadamente começando pelo 7. Portanto, escrevo a expressão com duas bases. Recordem que, quando estamos a multiplicar com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, somam 6 expoentes. Isto dá 1, para não variar. Está bem? Não temos aqui indeterminação nenhuma. E agora falta-nos tirar daqui este 2. Então como é que eu tiro o 2? Faço a tal dupla potência que eu vos falei há pouco. Portanto, depois de retirarmos aquilo que está a mais, é que passamos... Desculpa, isto agora está aqui um bocado confuso. É que passamos a colocar aquilo que falta. Isto aqui é um 2, está bem? Isto devia estar aqui com o expoente 2. Agora o que é que falta? Falta o 3 e o 4. Aqui multiplicamos primeiro e depois é que subtraímos e somamos o 4. Nestas situações, convém fazer sempre as duas operações. Portanto, se multiplicarem por 3, têm que dividir por 3. Isto continua tudo ao quadrado. Aliás, este quadrado vai nos acompanhar até ao final do exercício. O que é que eu vou passar lá para fora? O 3 que está em denominador, porque esse é que está a mais. Como está 1/3, fica a multiplicar pelo 2, dá 2/3. E agora só me falta somar e subtrair o 4. E depois, claro está, separar em duas potências. Está quase a acabar. Eu volto a recordar, eu escolhi mesmo um puxadito. Eu até já vou separar, está bem? Eu devia ter somado e subtraído e depois, mas estou a ficar sem espaço, e depois é que devia ter separado em duas. Estou a fazer o espaço logo de uma vez só. Este, mais uma vez que tem o número, vai sempre tender para 1. E aqui já finalmente tenho esta expressão de baixo igual à expressão do expoente. Portanto, isto vai dar L levantado a 6, tudo elevado a 2/3. Está bem? Que dá L elevado a 12/3, que é a quarta.
Portanto, para além daqueles truques que vos ensinei há pouco, de libertar as expressões que estiverem a mais em expoente e de colocar aqueles que faltam, ainda há esta parte da divisão. Está bem? Convém saberem dividir polinómios, mas são divisões muito simples, fazem-se logo num passo. O quociente tem que dar 1 por causa deste 1 que aparece aqui no limite notável, por isso é que eu disse que dava isso. Não é a divisão onde as coisas complicam. Sejam o mais organizados possível, está bem? Portanto, eu aqui primeiro retiro e depois é que coloco. Não tentem fazer tudo de uma vez só, isso costuma dar mau resultado. Não é, mais uma vez, este o único caminho. Há quem resolva isto de maneira diferente. Até possivelmente o vosso professor ou explicador pode-vos ter explicado isto de outra maneira. Encontrem o caminho que faz mais sentido para vocês. Não, desde que apliquem bem as propriedades todas, não há aqui um caminho melhor do que outro. Portanto, é uma questão mesmo pessoal. Para mim, deu-me jeito a organizar as coisas desta maneira. Está bem? Organizar isto por primeiro eliminar e depois colocar. Porque são exercícios que, se não forem feitos com algum cuidado, podem-se perder valores pelo caminho. Fora isso, quer dizer, em termos de cálculo deste limite, acaba por a coisa se tornar bastante simples à medida que vocês forem, claro está, praticando isto. Portanto, no que diz respeito ao limite, está praticamente tudo dito. Gostaria apenas de salientar a importância deste capítulo no que diz respeito à parte de funções do 12º ano. A seguir vem o capítulo de continuidade, e continuidade tem essencialmente a ver com cálculo de limites. Se vocês forem bons a calcular limites, conseguem perfeitamente trabalhar bem em continuidade. Mesmo no final do capítulo de continuidade, que se fala da síntetas de funções, que volta a ser limites. Portanto, é tudo limites. Vai andar muito à volta de limites este livro de funções. E mesmo o início de derivadas, quando se fala em derivadas por definição, os limites voltam a aparecer. Portanto, insistam neste tipo de exercícios. Vai fazer uma enorme diferença se vocês estiverem bem no que diz respeito a tudo aquilo que envolve o capítulo limites. Eu estou a falar mesmo das não interminações, daquelas operações que se fazem com os infinitos, que nem dão interminações. Nos limites laterais, quando as funções estão definidas por ramos ou quando há um número a dividir por infinito. Depois, já entrando na parte das interminações, saibam como é que se resolve cada uma das interminações e trabalhem bem as exceções. Está bem? Quer aquela que tem raízes, quer aquela que tem exponenciais e logarítmicas. Esta então é importantíssima. É raro o professor que não mete pelo menos 1 ou 2 exercícios destes durante o ano, ou mais, nos testes, já para não falar na importância que isto também vai ter no exame nacional. Tá? Não desistam, insistam. No início custa um bocadito, mas aos poucos vocês vão ver que vão conseguir resolver exercícios, além de ser, para mim, é sempre muito gratificante e noto que os alunos também gostam, quando finalmente conseguem começar a resolver e a perceber o que é que está por trás das interminações e dos limites notáveis, essencialmente. Portanto, isto não é nenhum bicho-papão, mas exige alguma dedicação. Tá? Até breve. Fiquem bem.